Hoje eu vou falar com arquitetos e engenheiros de valor. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Viviane Carvalho e nós vamos falar hoje sobre dois pilares fundamentais, dois elementos para você conseguir construir a sua carreira de uma forma sólida e sustentável ao longo do tempo, que você consiga permanecer ao longo do tempo e também se sentir mais valorizado, porque hoje a gente vê muito no mercado realmente arquitetos, engenheiros civis que trabalham com obras e com projetos principalmente, que vivem garimpando o projeto e vivem quase que panfletando o currículo para conseguir uma vaga no mercado. Então a primeira coisa é o seguinte: nesse nosso espaço aqui para aprender sobre valorização profissional, o principal ponto que eu quero que você anote, coloque aí na parede: se não tem uma vaga para você no mercado, crie a sua vaga. Se não tem mercado, se você acha que o mercado está saturado, crie o seu mercado. Mas como eu vou fazer isso, Viviane? E é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre os alicerces sobre o qual vocês precisam construir uma carreira sólida. E disso vocês entendem muito bem, não é mesmo? Então, bora lá! Hold me back, take my time, just enjoy the ride. E o primeiro pilar que nós vamos falar é técnica. Há habilidades técnicas. E quando a gente vem com a técnica, a primeira coisa, o primeiro monstro, o primeiro Brian, que eu chamo de Brian, esse bichinho da insegurança, esse fantasminha, que aparece é o seguinte: ele aparece e fala assim pra você: mas você não tem conhecimento suficiente para isso? Ah, mas você nunca viu isso na faculdade? Ah, mas você fez faculdade, mas nunca conseguiu trabalhar realmente no mercado? Então, essa vaga é para outra pessoa? Ah, mas o mercado está super saturado, desiste, vai. Ah, vai fazer outra coisa, vai trabalhar em outra coisa, porque não dá mais para você a construção civil. Você já está exausto de projetos, já está exausto de obras, e confesso que nessa parte eu concordo com o Brian, viu? Porque o que mais tem hoje é arquiteto cansado, frustrado e engenheiro civil estressadíssimo, não aguentando mais, também colocando a saúde em risco. Então, vamos pensar aqui como um espaço onde a gente fortalece realmente o vínculo entre engenheiros e arquitetos, porque é natural que venha um conjunto de habilidades de cada lado, que a gente, juntando, a gente se torna muito mais forte. Então, se lá fora, se da porta para fora, às vezes existe uma rixa boba, aqui não. Aqui é um espaço para nós sermos realmente profissões complementares. Tanto é que eu sou arquiteta especializada numa área super técnica, numa área de laudos, numa área de avaliação, numa área com pura metodologia técnica. Então, é hora da gente sentar e colocar a mão na consciência e falar: poxa, tá, a parte técnica, como é que eu posso começar com o que eu tenho? Primeiro ponto é esse, tá? Vamos separar o que você tem, o que já dá para você usar no mercado a seu favor e o que realmente você precisa aprender de agora para frente. Porque aí fica muito mais fácil e você vai se sentir muito menos perdido, perdida, a hora que você começar a olhar para a sua carreira como um negócio de fato. Então, o primeiro ponto que a gente vai explorar é esse: em olhar para a sua carreira no mercado da construção civil como um negócio. Então, quando você fala de uma vaga de emprego, quando você fala de assumir um lugar no mercado, você fala de criar o seu espaço no mercado, porque é isso que eu domino e é isso que eu venho ensinar para você, que se ninguém abrir uma porta, você vai construir a sua própria porta para você abrir, e aí é você que vai começar a abrir essa porta para outras pessoas, entende? Então, isso é um trabalho constante, né? E eu sempre falo que tem áreas que quando você abre uma porta, você começa a ver que tem outras portas para abrir. E hoje é principalmente abrir os seus olhos, tirar essa venda dos seus olhos, para que você entenda que técnica
Conhecimento técnico, ele é totalmente treinável. Então a gente tem que, primeiro passo, separar. Faz uma listinha aí, faz uma listinha do que você já sabe fazer. Ai, Viviane, mas eu aprendi a fazer projeto. E é isso que eu sei fazer, mas eu não quero mais fazer isso para minha vida. Não, tudo bem, tá tudo bem. Mas coloca aí uma listinha. O que você sabe fazer? Até especifica, até detalha se necessário. Projeto, tá, mas eu sei fazer projeto de que tipo? Projeto de prefeitura, de imóvel de maior porte? É o que especificamente? Faz uma listinha de tudo que você sabe fazer. Não tem problema se der 2, 20, 50, 5 coisas. Não é isso que importa, tá? Porque isso aí é só pra gente entender o ponto que você tá, para a gente poder entender e você poder entender como você pode ser, inclusive, direcionado, direcionada daqui para frente. Beleza, é isso que eu sei fazer. Ok, fez a listinha aí, qualquer coisa, pausa, faz a listinha, volta para cá. E aí, depois, na outra coluna, nós vamos colocar, já eu vou falar para você o que a gente vai colocar, mas se refere às suas habilidades, as famosas soft skills, que são aquelas habilidades que vão além da técnica. São habilidades como facilidade de comunicação, são habilidades como, nossa, eu sou um imã com outras pessoas, no meu grupo de amigos, no meu grupo da faculdade, era eu que unia a galera. Outra coisa que você pode pensar, eu sou muito bom com a parte logística, eu sou muito boa com a parte de gerenciamento, eu sou muito boa com a parte de planejamento, eu sou muito bom com a parte de cumprir regras, enfim, eu sou muito boa da dinâmica do dia a dia, o improviso. Eu sou muito boa resolvedora de problemas, quando surgem de última hora, né, os improvisos aí novamente. Eu sou muito bom para recalcular a rota, ou eu sou muito bom para dar feedbacks, para instruir as pessoas, eu sou muito bom para ensinar, Entende? Como tem um leque de coisas que às vezes você não está olhando, e isso aí é o quê? É matéria-prima para você se diferenciar no mercado, entende? Então, nessa outra coluna, você vai colocar o que se refere ao segundo pilar. Nós vamos falar mais desse pilar técnico e do pilar de posicionamento, de habilidades, nesse momento de habilidades, tá? Então, coloca aí técnica e habilidades, tá? Desde as mais simples, liste todas, porque às vezes você tá esquecido aí, tá meio empoeirada essa sua autoestima profissional, e o primeiro passo é você relembrar isso, né? É você, de fato, olhar e falar, nossa, é verdade, né? Eu tenho essas habilidades, porque aí você começa a tirar a sua visão do lugar comum e a gente começa a trazer a sua visão para um espaço mais potencializador, para um espaço onde você assume você cria de fato um lugar para você, tá? Então esse é o primeiro passinho, tá? E isso que eu tô falando tudo envolve gerenciamento de carreira, isso envolve autodesenvolvimento, crescimento, porque nós somos uma pessoa só, não dá pra gente separar a nossa parte, essa é a Viviane profissional, essa é a Viviane pessoal. A gente, a grosso modo, até faz isso, mas a gente é uma coisa só. E hoje, mais do que nunca, depois, né, com pandemia, com tudo, mais do que nunca a gente percebeu isso, porque muitas vezes ficou difícil até de separar o espaço físico, né? Então, como é que você, no mesmo espaço, vira a chave, profissional, vira a chave, agora pessoal, né? E muitas vezes nesse pessoal envolve maternidade para algumas pessoas, envolve convívio com parceiro, envolve, enfim, uma infinidade de coisas, né? Outros afazeres, outras responsabilidades, outras demandas. E aí você se afoga nisso e você esquece aquilo ali que vai servir de terraplanagem para você construir de fato a sua carreira sob alicerces seguros, né? Então, coloca aí esses pontos técnicos e habilidades, tá? Lembre-se disso. E respira cada um desses pontos. Por quê? Porque a partir desses pontos, você vai olhar e vai falar, tá, e agora? O que eu posso fazer com isso?
Isso aqui pode se transformar no quê? E além disso, o que eu preciso de fato focar para não ficar perdida no mar de informações e aprimorar? Como eu posso traçar esse meu objetivo de carreira, né? Por quê? Porque agora, voltando para a coluna de técnica, né? Quando a gente fala sobre o pilar do conhecimento técnico, algumas pessoas vão falar mais de projeto. Pode ser que as suas habilidades maiores estejam em Revit, AutoCAD, SketchUp, 3D, esteja no fluxograma ali funcional daquela construção, esteja de forma mais específica em arquitetura hospitalar, esteja mais específica voltada para casas, para residências de maior ou menor porte, seja mais projetos de prefeitura, seja mais subdivisões, enfim. Quando você olha para isso, a gente consegue dar um zoom sobre os seus conhecimentos técnicos desse momento enquanto arquitetura ou engenharia civil. A gente dá um zoom nisso, né? E quando a gente dá um zoom sobre esse conhecimento técnico que você tem, que às vezes você não estava nem olhando para ele, você consegue traçar melhor a sua rota. E aí você vai pensar o seguinte: beleza, eu tenho esses conhecimentos técnicos. Então, uma pessoa que, por exemplo, já tem mais conhecimentos técnicos de execução, quando ela encontra, e ela gosta disso, e ela tem mais habilidades com isso, tem mais experiência até com isso, ela pode se posicionar de uma forma no mercado. Uma pessoa que ela teve mais conhecimento com projetos arquitetônicos, ou enfim, de interiores, teve esses outros conhecimentos, ela pode se posicionar de outra forma no mercado. Às vezes, com o mesmo novo conhecimento adquirido, entende? E é isso que vai fazendo você se tornar um profissional único, uma profissional única no mercado. Que o que quer dizer esse profissional único? Para onde eu estou levando vocês a se tornarem realmente profissionais de valor. Então, é só assim que a gente consegue, sendo único, sendo exclusivo, né? Então, vamos tirar lá do fundo aquilo que você tem que mais ninguém tem, para você, ao somar com uma área potencializadora, com uma nova expertise, enfim, você seja único. E o meu objetivo é que você, de fato, seja um arquiteto, um engenheiro civil incomparável, porque assim que você vai conseguir cobrar o que é justo pelo seu trabalho, não ser comparado com o Joãozinho da esquina, entende? E aí, mas antes do seu cliente acreditar em você, você precisa rever os seus conhecimentos e falar: poxa, eu sou bom nisso mesmo, eu sou boa nisso mesmo. Porque é isso que vai te dar o fôlego para você, inclusive, trazer novas expertises, continuar construindo, né? Porque a gente não pode ver os nossos objetivos profissionais, é uma luz aqui no fundo do túnel. Não é sobre isso. É, de fato, sobre você encontrar vários pontos de luz no caminho que te tragam aquele retorno que você precisa, que você deseja, para se sentir mais realizado, mais valorizada. E você continua seguindo isso e continua seguindo essas luzes que você vai tendo como retorno, como recompensa, e construindo algo maior, aquela luz maior, né? Então, assim, quando a gente fala em conhecimento técnico, tem aí, né, os interiores, tem projeto, enfim, tem uma infinidade, tem paisagismo, depois tem estrutura, o pessoal da engenharia civil principalmente, tem estrutura, tem hidráulica, tem elétrica, tem infinidade de coisas, né? Tem gente que trabalha com obras para licitação, tem gente que não, e aí você listou as suas, tá? E aí você já está se diferenciando, já está entendendo qual é o seu lugar. Mas pode ser que você tenha listado seus conhecimentos técnicos e falado: Vi, olha, eu coloquei uma aqui, mas não sou muito bom nisso, não sou muito boa nisso. E tá tudo bem, entende? Pode ser que você tenha colocado e falado assim: mas assim, eu coloquei aqui meus conhecimentos técnicos, Vi, mas na real, Vi, eu não quero fazer mais isso. E tá tudo bem, mas entende que aí agora a gente tem um ponto de partida para a gente construir isso juntos? Quando você tem um ponto de partida, fica muito mais simples a sua jornada, não é mesmo? E aí agora, beleza, você tem isso e você colocou suas habilidades.
Se você traça essa conexão entre os seus conhecimentos técnicos e mesmo que seja o que você não quer fazer, tá? E as suas habilidades, você já... o seu combo já está bem diferente do combo de cada um que está fazendo esse mesmo exercício, certo? E aí, a partir desse ponto, nós vamos pensar o seguinte. Agora a gente vai pegar, hoje eu vou pegar uma expertise, tá? Vou trazer aqui, por exemplo, para você a expertise de laudos. E laudos que eu tô falando, a área de laudos é uma área específica, né? Então é uma área que por si só já gera um subnicho, ou seja, a gente tá aqui na construção civil, depois a gente vem para um subnicho, né, de atividades especiais, engenharia diagnóstica, e dentro disso a gente tem a área de laudos, né, que eu chamo das 3 primas ricas, por exemplo, que tem laudos de avaliação, tem laudos de manifestações patológicas e tem laudos de inspeções prediais. Essas são, ao meu ver, realmente as 3 áreas mais rentáveis da construção civil, sem dúvida, tá? E aí, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, você tenha listado ali e fala, Vi, eu listei isso aqui, mas não quero fazer isso, ou não listei nada, deu 0 aqui, não sei o que eu tô fazendo nesse mundo, você consegue olhar para essas 3 áreas e saber se você vai começar do 0 ou se você vai juntar com alguma coisa que você se identifica da área da construção, né? Então, assim, vamos pegar, por exemplo, a área que eu sou especializada, que é a área de laudos de avaliação. Quando a gente traz a área de laudos, junto com ela vem várias outras expertises. Junto com a área de laudos vem, por exemplo, a área de motivos de negativa de imóveis financiados. Quando a pessoa vai financiar um imóvel, ela às vezes vai construir financiado, o arquiteto, o engenheiro faz o projeto, né, se compromete com a execução, se responsabiliza pela execução e ela vai construir financiado. Só que aí, do outro lado, tem um credenciado, uma credenciada para fazer essas avaliações. E mais do que isso, aí vem junto um conhecimento que é os motivos construtivos e documentais que negam os imóveis financiados. E se a gente olhar, 90% das pessoas financiam, e não financiam só casas de 150 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, financiam imóveis acima de 2 milhões às vezes. Então, e quem às vezes não financia, às vezes tem empresas que oferecem o bem, aquela famosa hipoteca em garantia para ter de volta um dinheiro, é como se desse um imóvel e pegasse o dinheiro, né? Um empréstimo mesmo, PJ, pessoa física. Isso acontece com imóveis de valores altos nos bancos, tá? E aí, quando a gente fala então sobre laudos de avaliação, sobre motivos de negativa, assim como se a gente falar sobre os outros tipos de laudos que existem também, a gente está trazendo uma outra esfera da construção que é mais específica, que é mais subnichada, e aí cada vez que a gente faz afunila isso, deixa mais específico, mais único, mais valorizado fica. Tá? Então, é sobre isso, tá? É sobre não ser o clínico geral da construção civil. E quando a gente afunila isso, a gente vai chegando mais perto daquela valorização que talvez você tanto deseje nesse momento, né? Se não estiver se sentindo reconhecido, está aí cansadérrimo de fazer orçamento, de passar orçamento, de fazer proposta, às vezes nem proposta está conseguindo fazer, né? E não ter retorno, de fato, pelos anos que passou na faculdade, pelo todo o esforço que teve. Então, quando a gente afunila isso, você chega muito mais perto dessa realidade para concretizá-la. E aí, quando a gente traz essas novas expertises, né? Independente da expertise que seja, mas quando a gente traz essas expertises, como as que eu mencionei, para perto daquela sua lista de conhecimentos técnicos, a gente faz algo mais personalizado ainda, porque ali se você hoje trabalha com projeto, por exemplo, você vai olhar para aquilo ali e vai falar: poxa, então, com esse conhecimento, entendendo o que nega, se 90% das pessoas no Brasil financiam, eu fazendo projeto, e eu gosto de fazer projeto, só que eu não consigo ganhar dinheiro. Então, o que você vai saber? Que você gosta de fazer projeto, você não precisa desistir da sua carreira, mas que você precisa trazer um
incremento, um ingrediente a mais, um diferencial. Porque o que gera diferenciação é o que leva à valorização, tá? Muito dificilmente tem valorização, você se torna um profissional de valor se você não tem um diferencial, tá? E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, então acompanha o raciocínio. Aqui, nesse momento em que você junta isso, em que você fala, poxa, eu gosto de fazer projeto, então eu posso fazer o quê? Eu posso ser um arquiteto, eu posso ser uma engenheira, um engenheiro civil que faz projetos para imóveis financiados. E aí eu não vou mais estar ali num limbo, no meio de uma multidão que não sabe o que está fazendo. Você começa a entender como é que você vai se posicionar até então tecnicamente, certo? E aí, quando você faz isso, novamente você até te dá um ânimo maior, você fala, poxa, consegui puxar um fio, então eu tenho para onde ir, né? Então aí você começa a trabalhar isso. E pode ser que você faça, execute. E se você executa, você fala, poxa, olha aqui os problemas que tem nas obras financiadas hoje. E se eu consigo me posicionar tecnicamente, para esse público, eu estou subnichando, eu me torno muito mais especialista naquilo. E aí eu estou num caminho muito mais interessante, muito mais propício à valorização, né? Então aí você vai varrendo alguns obstáculos do seu caminho de fato com isso. E aí você vai eliminando competidores, vamos dizer assim, porque você vai criando o seu caminho, entende? Que aí você não tá ali naquele efeito manada com todo mundo, fazendo o que faculdade mandou fazer, você tá criando o seu caminho. E é isso que eu tô te ensinando hoje. E aí, quando a gente fala sobre somar, né, extrair disso algo único para ser um profissional de valor, a gente vai olhar para o posicionamento. E o posicionamento com base nessas habilidades. Porque assim, se a gente pensa que nós somos já pessoas únicas, e aí quando a gente vai para o lado, né, para esse ponto profissional, mais ainda, porque cada um trabalha de um jeito, cada um tem seus gostos, cada um tem seu jeito de lidar com o outro, com a equipe, que se você tiver, ou enfim, a sua rotina de trabalho. Uns são CLTs, não tem muita flexibilidade, outros já são autônomos, mas também não está conseguindo ter muito retorno. E aí, se a gente vai agora, viu isso e vamos para as habilidades pessoais, para soft skills, para aquelas habilidades mais humanas que hoje no mercado já estão inclusive sendo mais valorizadas até do que as habilidades técnicas, porque técnica é super treinável e isso também é treinável, só que a técnica ela é mais padrão do que quando você junta suas habilidades com a técnica, você de fato sai do padrãozinho, né? Que é o que eu tanto falo. E aí você novamente vai rumo à valorização. Quando a gente vem para as habilidades pessoais, as habilidades que você já tem, se você é um profissional, uma profissional que fala, poxa, eu gosto de me comunicar com os colegas de trabalho, eu gosto de fazer network, eu gosto disso, gosto daquilo, eu entendi, Vi, que tem umas expertises a mais que eu posso trazer e eu posso escolher se eu vou aplicar isso fazendo o projeto ou se eu vou aplicar isso fazendo o laudo, ou se você tem a habilidade da comunicação, você pode aplicar isso fazendo palestra, você pode aplicar isso se comunicando com o seu cliente na rede social, você pode aplicar isso de qual forma. E aí você entende, inclusive, qual a melhor via de acesso, mais compatível com o seu estilo, para você se posicionar. E se você entende que quem é o seu cliente, a partir daí começa a nascer, olha só, começa a nascer quem é o seu cliente. O seu cliente, então, vai ser o cliente que financia obras financiadas, é ótimo, que faz obras financiadas. O seu cliente é um outro arquiteto, um outro engenheiro para quem você vai prestar consultoria. O seu cliente é um público como, por exemplo, correspondente bancário, é um público como construtores que você vai dar uma palestra, vai dar uma consultoria, uma assessoria. Lembrando que uma consultoria é realmente como uma consulta mesmo. Vamos colocar o exemplo aí de médico, né?
é você prestar uma consultoria e falar, não, isso aqui tá certo, isso tá errado, você vai fazer isso, né? Uma assessoria é basicamente você acompanhar aquele processo, você vai assessorando, né? Então, isso tem valores diferentes e tem abordagens diferentes. Mas, viu como não é só sentar e fazer projeto? Você pode extrair daí, somando isso, se você quer fazer projeto, mas daí você, para aumentar a sua remuneração, claro que tudo isso é uma transição, é uma construção, é construir um caminho que é só seu. Então, você pode, por exemplo, eu vou fazer consultoria, mas eu também quero fazer projetos para obras financiadas e eu quero dar consultorias para outros profissionais. Então, assim, você junta o posicionamento técnico com um posicionamento com a sua personalidade, com a sua forma de atuar. E isso vai te tornar um profissional muito mais valorizado. Found my way.